Chegamos à derradeira parte do programa de hoje da Praça da Alegria e, por ser sexta-feira, já sabem que contamos com a opinião do Manuel Serrão. É a sexta-feira, mas ao Manuel Serrão iremos juntar também Tavares Rijo, porque foi notícia, foi capa de jornal, foi inclusivamente debatido na Assembleia da República, foi debatido um vídeo que foi mostrado através do jornal Público que demonstrava uma ação das polícias especiais para conseguir pôr na ordem, segundo as indicações dadas pela polícia, um recluso. Escusado será dizer que as opiniões são muito diversas. Sim ou não? Voto da Câmara. Não mexe, mãos atrás das costas. Mãos atrás das costas. Não mexe. Ninguém vai magoar. Ninguém o vai magoar. Mas o corpo da Guarda Regional, ao seu chefe de guardas, que vai para a sala! Enquanto o senhor não tomar medidas de ser um ser humano, o senhor vai ser altamente violentado. Há dúvidas? Levante! São ao todo 14 minutos que permitem perceber o que aconteceu durante a intervenção do GISP, mas que não contarão toda a história que está para trás. É uma situação excepcional. Decorre de um período em que ficaram esgotadas todas as possibilidades de que o recluso tivesse um comportamento normal, desde acompanhamento ao longo de mais de um ano, pela transferência por diversos estabelecimentos, incluindo o de alta segurança de Monsanto. É um recluso que tinha acompanhamento do Grupo de Intervenção em Segurança Prisional nas suas locações. Foi um recluso que ao longo dos anos sempre manifestou este comportamento e que, depois de dizer sempre que o sistema não aguentava com ele, começava, quando era obrigado a cumprir os regulamentos dos estabelecimentos, começava a defecar na cela. O segundo passo era cobrir o corpo com as fezes e o terceiro atirar ou agredir os funcionários, desde enfermeiros a guardas prisionais, quando lhe iam levar a comida ou a medicação à cela com as próprias fezes. A utilização de meios coercivos em contexto prisional está prevista por lei. A questão terá, pois, mais a ver com a desproporção de meios e com a forma como o recluso foi tratado pelos elementos do GISP. As armas Taser emitem uma descarga elétrica de cerca de 1000 volts. Têm sido normalmente usadas em Portugal em situações de imposição de ordem pública, o que não é o caso. Os próprios utilizadores das tasers são sujeitos a cargas elétricas para perceberem de que forma é que isto funciona e o efeito que tem o disparo de uma descarga elétrica. E, portanto, nós sabemos bem o que estamos a fazer e a forma como foi feito foi a forma exatamente, conforme foi dito, a mais correta para que o recluso recuperasse da situação, dado que os psiquiatras dizem que ele não vive de problemas mentais e o que é certo é que neste momento, ou até agora, desde essa altura, o recluso não teve mais este comportamento. Tanto a Direção-Geral dos Serviços Prisionais como a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça decidiram abrir um inquérito. As imagens, filmadas ao que tudo indica por um dos elementos do GISP, chegaram ao Jornal Público, através de uma carta anónima. Ao Jornal Público e às redações de mais alguns jornais e de outros órgãos de comunicação. Manuel Serrão, boa tarde. Chocou-te o que viste? Chocou-me o que vi, mas também me está a chocar o banzé que se está a fazer à conta disto. Quer dizer, eu, depois de ver aquilo, eu acho que nós temos que... Há um valor supremo que é o valor da dignidade humana, mas o valor da dignidade humana tem que ser cada pessoa também a dar só respeito. Quer dizer, a dignidade humana não pode ser contra nada. Há pessoas que, pelo seu comportamento, pela sua atitude, quem mata, quem viola, estão a atentar eles próprios contra a sua dignidade humana. Portanto, choca-me aqui o comportamento do recluso muito mais do que o que foi a atuação das autoridades. E eu imagino que estas não sou perito, outros poderão dizer, mas ainda por cima era um recluso, já tinha sido acompanhado há muito tempo. Já tem tido tinha mudado de estabelecimento prisional. Portanto, se calhar já se tentaram com ele várias formas de dissuasão, e se realmente a parte médica continua a dizer que ele está em boas condições, então é porque é uma pessoa que é extremamente violenta e quer dizer, que se está por fora da sociedade, se está excluído da sociedade. E mesmo na cadeia, as pessoas enfim, que têm, às vezes, mas como para uma cadeia, depois há comportamentos diferentes. Há pessoas que tentam, de facto, reintegrar-se e há outros que não se reintegram. E quando se não reintegram, a sociedade não pode estar à mercê destes indivíduos. Quer dizer, se não deixarmos de ser sociedade. Não houve uma desproporção de meios? Não há ali uma utilização quem tem que julgar excessiva? Isso? Ora bem, eu não sou perito em segurança e, portanto,
não consigo dizer isso. Dá-me ideia de que, sendo esta arma, pelo que eu, entretanto, já fui lendo e já fui sabendo, sendo uma arma dissuasora, uma arma que não deixa lesões, uma arma, aliás, que os próprios guardas experimentam neles, portanto, não estão a fazer nada que não seja. E eu acho que se calhar era, se ele, da maneira que eu explicar, enfim, não vou entrar aqui em pormenores, que acho que realmente são nojentos, que é a palavra que há, não é? Não vou entrar em pormenores. Se realmente é difícil chegar, o que é que se pode? Vão bater com as mãos? É melhor? Eu acho que se calhar esta arma, e enfim, quem está à frente destas forças anda a estudar e é formado nisso, se calhar são as armas necessárias para pôr cobro àquela situação, que eu acho que é uma situação que atenta, a situação em que ele se colocou, atenta contra a dignidade do ser humano, mas é a situação em que ele se colocou. Não é isto que vi. Isto que vi é uma forma até de impedir que ele recluso, atente contra a sua dignidade. Tavares Rios, se durante uma operação da Polícia Judiciária um companheiro de trabalho fizesse chegar as imagens da investigação aos órgãos de comunicação social, como seria o ambiente dentro da Polícia Judiciária? Jorge, boa tarde. Boa tarde. Acho que pegaste muito bem no tema e esta é a questão que mais me preocupa a mim do que aquela que é exibida. É a forma como estas imagens são divulgadas em público. Não percebo como é que isto acontece, como é que isto é possível, e eu acho que aqui é que as instâncias deviam já ter aberto um inquérito para apurar quem e como é que isto chegou ao domínio público. As cartas anónimas devem ter impressões digitais, digo eu. Esta situação é uma situação anormal dentro de uma cadeia. Esta não é a conduta normal, nem a relação normal entre presos e guardas prisionais. Essa funciona segundo as regras que a própria cadeia tem. É evidente que ninguém está acima da lei. Ninguém. Não está o Estado, não estão as instituições, não estão as pessoas. Mas há um fator que parece que passa um bocado ao lado de tudo isto, que é o poder de ver que têm os guardas prisionais. É que eles são regidos pela lei, mas por uma lei orgânica. E eles estão lá para desempenhar uma função. E exige-se-lhe que a desempenhem bem. Porque se assim não for, se eles estiverem impedidos de exercer a força em determinadas circunstâncias, então abram-se as portas da cadeia e circulam livremente. Portanto, aqui... E correm o risco de serem eles as vítimas. Eu pergunto... E não serem guardas, passarem a ser vítimas. Eu pergunto, numa situação de um recluso que tenta a fuga, se não for impedido pelo guarda, ele não está sujeito a sanções disciplinares, porque ele está efetivamente lá colocado para zelar pela segurança e pela detenção dos indivíduos. Portanto, há que ter aqui muita serenidade, bom senso. Acho que este caso se mediatizou. É evidente que estas imagens ninguém gosta de as ver. O histórico está a ser devidamente averiguado. Vamos deixar a quem está a fazer o apuramento do que efetivamente se passou, mas há aqui apenas um fator para terminar esta primeira intervenção que eu queria lembrar. A ação, quando musculada de qualquer agente da ordem pública, está sujeita às 3 condicionantes: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade. Se estes 3 fatores existiram, eu não vejo o que é que esta ação tem de anormal. Se não existiram... Necessidade, adequação e... Proporcionalidade. E dá outra coisa, Jorge, que é, pelo que se sabe, entretanto, os próprios outros reclusos, não é? Estavam a ameaçar entrar em greve de fome. Sim, é verdade, estavam como é evidente, quer dizer, portanto, já nem sequer é só a questão da falta, a saúde pública que estava em risco dentro da... A dignidade dos outros reclusos estava a ser posta para tudo deste recluso. Claro, era a liberdade, passa o termo, exatamente, de um que estava a pôr em causa a liberdade dos outros. Liberdade condicionada, entre lá está. aspas, claro. A Sonia Ladrado está em Sintra, como sabem, viram neste programa e aproveita, Sonia, então, para questionar os portugueses, aqueles que se cruzam contigo, sobre a atuação da polícia. Se concordam ou discordam com aquele grau de atuação. Claro que sim. Inclusive eu continuei aqui em Sintra, onde já me encontrava. Encontrei algumas pessoas. Muito bom dia. Em primeiro lugar, qual é o seu nome? Paulo Chora. Paulo, concorda com aquelas imagens que andam a passar e com a atuação da polícia em relação ao recluso que foi atingido por um taser? Bem, eu vi as imagens logo quando saíram pela primeira vez. Foi um choque. Vi as imagens todas. Foi um bocado chocante. A primeiro flash, a primeira ideia que se fica é uma coisa horrível, não é? É uma violência que há ali, usam armas especiais, não é? Mas armas que não deixam de ser armas. Eram vários polícias, não era um contra um, eram vários polícias numa situação quase que parecia um filme, parecia uma coisa simulada. Para mim foi um choque a realidade das imagens.
Depois de ver as imagens, uma pessoa tem que analisar o porquê das imagens. Não é? Eu não sei quem é que fez aquelas imagens, devia ter sido com certeza da parte da polícia, do corpo especial. O que acha sobre isso? Sobre o facto dessas imagens terem sido divulgadas? É assim, uma coisa serem divulgadas ou serem feitas. As imagens foram feitas com certeza para um aperfeiçoamento da atitude da parte da polícia, o comportamento, pronto, a nível de instrução deles, para depois serem analisadas e aí há a legitimidade das imagens, penso eu. Agora, serem divulgadas, acho que é uma situação diferente, não é? Serem divulgadas com aquela violência toda, com aquele exagero todo, 10 polícias de volta de um indivíduo que estava, enfim, deve ser um indivíduo que está com problemas mentais, não é? Serem divulgadas, não sei, mas hoje em dia a televisão quer... Eu penso que ele não tem problemas mentais, penso que não, segundo me estão a indicar. Então, se não têm problemas mentais, aquilo foi uma maneira de chamar a atenção. Agora, há outra parte, que é o resto dos reclusos, não é? Estavam em situações já, enfim, já se recusavam inclusive a comer, já pensou que já estavam a fazer greve de fome, e também há que ver essa parte, não é? Agora, eu não sei até que ponto é que um indivíduo daqueles, se não é doente, se toma aquela atitude, talvez então ainda seja mais grave. Se fosse doente, não sabia o que é que estava a fazer, enfim, agora, se ele estava em perfeito estado mental e se chegaram àquele ponto, realmente deve haver ali uma razão qualquer. Muito obrigada pela sua opinião. Entretanto, também tenho aqui mais algumas pessoas que se juntaram, Mara, Samuel. Bom, vamos aqui à Mara. A Mara, viu as imagens que passaram? Sim. O que é que lhe chamou a atenção? Ficou chocada? Sim, é um bocado horrível, porque... O que é que a chocou? Sim, por exemplo, dizerem que esta é a cela do animal, isso para já é um bocado arrepiante, não é? Porque pela maneira de falarem, já achamos que eles tratam as pessoas que estão, os reclusos, a gente já acha que eles estão a tratar como se fossem animais, que nem os animais gostam de ser tratados assim, não é? E depois também acho que devemos evitar as violências na cadeia, e acho que os principais que devem dar, mais ânimo deve ser os polícias, e não quem está lá dentro, porque quem está lá dentro está a cumprir a sua pena, tudo bem, mas acho que eles fazem isso sem direitos também, acho isso errado e sou contra a violência nas cadeias. Acho que há outras maneiras de conversar e de fazer as coisas, não é? Muito obrigada pela opinião. Já agora pergunto a vocês os dois, por quem começo? Boa tarde. Eu concordo com o que a minha colega disse, eu acho que é um ato de cobardia, portanto são pelo menos 10 guardas de volta de um recluso. Recorrer à violência acho que não é uma maneira de conseguir alguma coisa, conseguir seja aquilo que for, a não ser a revolta. Eu acho que muito mal mesmo, muito mal. Termino aqui, não é português, mas viu as imagens que entretanto passaram, muito obrigada, que passaram na televisão. Qual é a sua opinião sobre essas imagens? Eu acho que a violência só demonstra e genera mais violência, não é? E utilizar um método tal como os choques elétricos passa a ser um método de tortura também, não é? E eu acho que se deveria atacar o problema pelo lado da compreensão das pessoas, não é? Mesmo alguém que está na celda, eu acho que nem ele mesmo gosta de morar nessas condições, de viver aí. E acho também, não é? Muita gente só para uma pessoa. E se vocês reparam, eles têm um escudo que é como se fosse um super-herói, mesmo foi feito para ser um filme polêmico, né? Mas eu acho que pelo lado da compreensão seria muito melhor. Muito obrigada. Bom, recolhemos algumas opiniões do público em geral. Claro, temos que sempre analisar os dois lados, mas a ideia que fica é que realmente as pessoas ficaram um bocadinho chocadas com as imagens, claro que sim. Obrigado, Sanela. Um beijinho para ti, um bom fim de semana. Obrigada. Meus caros, é um ato de cobardia a resposta das autoridades àqueles atos que são também de violência e de invasão da liberdade dos outros? Não, eu acho que não há de cobardia. Nós estamos aqui a falar em pessoas que estão no mesmo... que as polícias estão a fazer o seu dever, a sua função. E o recluso, neste momento, está a ter um comportamento antissocial. Portanto, nós não estamos aqui em igualdade. Não estamos na escola quando há dois galfarros que se metem com o outro e que realmente aí a gente quer ver... Não te metas, que eles resolvam, pelo amor de Deus, não era o que mais faltava, que se pusessem em risco a questão de se as forças
forças de segurança entendem que para a segurança dos próprios e para pôr cobro à situação são necessários 10, 20, 30, 50 pessoas, que fossem, não interessa. Eu acho que eles é que têm que gerir isso. E, portanto, não estamos aqui, não são 10 contra 1. São 10 pessoas a quem nós também devemos a nossa segurança, que estão a resolver um problema que eu gostava que estes senhores que têm esta opinião tivessem que lidar com este programa. Porque se forem eles a lidar com este problema, se calhar mudavam de opinião. É que uma coisa é estar ali a passear em Sintra, que é uma vila muito bonita, e poder dar uma opinião descomprometida. Outra coisa é, por exemplo, estar ao lado deste senhor, a ter que sofrer o que este senhor, pelo visto, estava a fazer aos outros reclusos há mais de 5 dias, já não chega a estarem presos, ainda tinham que estar a aturar esta pessoa. Eu gostava de ver se estas pessoas tinham a mesma opinião se estivessem lá ao lado. Violência gera violência ou não, Tavares Reis? Mas aqui eu não vi violência nenhuma. Pode haver excesso de meios. Pode haver excesso de meios, que é uma coisa bem diferente. E há, neste poder de ver que eu referenciei, há um poder discricionário que está sempre subjacente à ação de quem intervém, como disse bem aqui o Manuel Serrão. Cada caso é um caso e é vivê-lo no local. Não é falar de cátedra, comodamente sentado numa pastelaria ou num gabinete. Aí as coisas são todas fáceis de resolver. Agora, no sítio, lá, perante a circunstância e o facto, é que é preciso ter o discernimento e a capacidade para resolver o problema. E como foi referido aqui, mais que umas vezes, o ambiente de uma cadeia é um ambiente de tensão, onde as pessoas estão privadas do seu segundo maior valor, para além da vida, que é a liberdade, e onde alguém tem de impor determinadas regras que têm de ser rígidas para que não rebente um barril de pólvora. E aquilo que nos dá a entender toda a informação que nos chega é que o ambiente começava a ficar extremamente pesado por força da atitude assumida pelos outros reclusos. Aqui quem foram os mais violentados... Estavam já numa ala de segurança, aquela já era considerada uma ala de segurança. Quem foram mais violentados nem foram os guardas. Foram os próprios reclusos que lá estavam, que já se insurgiam contra a passividade dos que tinham a obrigação de manter uma certa ordem e uma certa segurança. Portanto, eu não vi violência nenhuma. Aquela arma, o taser, é uma arma que está testada em termos internacionais, que não deixa qualquer dano físico, pelo menos todos os estudos a isso levam, que é testada nos próprios agentes das forças de segurança a quem é distribuída, e, portanto, eu acho preferível, a mim choca-me menos, ver um indivíduo ser imobilizado para se cumprir uma determinada missão durante 5 segundos sem qualquer dano subsequente, do que ter de vir à força e ter de lhe partir um braço, ou ter de o ofender, ou deixar uma lesão com muito piores consequências. Como é que podemos interpretar, por exemplo, a opinião destas 3, 4 pessoas que a Serenela ouviu, que foram unânimes em dizer que havia abuso de poder? Isso demonstra que as forças de segurança são sempre tidas como abusivas? Ainda há essa imagem por parte... Eu estou disponível para tudo, menos para comentar os comentários dos outros. Os comentários dos outros não os faço. Isso, cada um fica com eles. Mas há ou não abuso de poder das autoridades? Circunstancialmente pode haver. Pode haver, não é? Então não pode haver. E há em determinados casos. Há bons e maus apresentadores, isso é evidente. Ali, vamos lá ver. As pessoas que estão nas forças de segurança saem desta própria sociedade que nós temos. Portanto, tem gente de grande qualidade, que é a sua esmagadora maioria, e terá outros que terão menos qualidade, como é evidente. Nada contra a liberdade de imprensa. Rigorosamente nada, ainda bem que vivemos num regime onde a liberdade de imprensa é permitida. Quem é que ganha com o envio destas imagens e o envio de uma carta anónima com estas imagens para serem divulgadas? Não faço a mínima ideia, não estou na cabeça de quem as enviou. Agora, o que gostaria é que isto fosse devidamente investigado, apurado e responsabilizado quem o fez. Porque a existência das imagens, para se averiguar o que efetivamente se passou, se houve aqui excessos ou não houve, e para ser analisado por quem está a proceder ao inquérito e eventualmente pelo Ministério Público, nada a opor. Acho corretíssimo. Trazê-las à praça pública para que isto se torne num caso que é a ordem do dia, com um sentido altamente especulativo, e procurando aqui denegrir a função de profissionais que têm uma função extremamente difícil a desempenhar no dia-a-dia e de que todos nós precisamos para a nossa segurança, acho perfeitamente errado, e acho que quem o fez devia ser responsabilizado por isso. Manel, no fundo, nós queremos a lei e a ordem quando se trata de nós. Claro. Quando a vemos estabelecida nos outros,
coitadinhos dos outros que estão a ser agredidos. Exato. É um bocadinho este tema, eu chamo também de pombinha, que é uma coisa que me incomoda um bocado, que é as pessoas que estão bem, a quem não acontece nada, ficam sempre muito incomodadas. Há outras pessoas, não é? Que, embora possam ter morto ou roubado, mas como não foi com eles, acham que não tem mal nenhum. Depois, quando veem pessoas incomodadas, são seus familiares, já muda completamente de opinião. Discurso, não é? Mas se não, vem com desce e acham que é um bocado que a Sónia estava a dizer, eu como não sou igual aqui ao meu amigo, já comento os comentários dos outros, acho que de facto existe parte de algumas pessoas, de alguma mentalidade, a ideia de que a polícia que abusa. Eu tenho a ideia exatamente ao contrário. Eu acho que, obviamente, que há abusos e há maus, há o quebra-gato, mas, no geral, nós devemos ter muito respeito por quem põe a sua vida em defesa da nossa segurança. Claro, Eu, que não sou da pela polícia, eu dou graças a Deus, por exemplo, num Estado de Direito, que tem o Exército, que tem a polícia, que tem os guardas republicanos, que existem para velar pela nossa segurança na estrada, nas casas e também, neste caso, os próprios reclusos que lá estão presos E que também precisam de ter alguém que zele pelos seus direitos. deles, que foi o caso deste caso. Vamos Isso é que é muito terminar. Nós Tenham um bom fim de voltamos na semana. segunda-feira. Bom fim de semana. Até segunda.